Neste contexto, lá de trás, a gente vinha com os mails com volumes, e a gente falava de volume, né, assim, pega mail, pega mail, pega mail, spam por mala direta, nem falava de spam, né, era mala direta, tinha que soltar retorno de 1%, 0,5%, case de sucesso, uau, né, ganhava prêmio. Bend, a Bend. O prêmio é ser jurado na Band também disso aí, vai lá. Hoje a gente, e aí, ó, essa é uma das discussões que a gente faz. Lá atrás, tinha 1% de resultado em mala Uma direta, Bend. era ouro na Band, entendeu? Mas era bom, porque assim, tinha todo um contexto de dados diferente, de qualidade de dados diferente, de custo, de você postar um monte de mala, tem 1% de retorno, que alguém que foi lá no telefone ligou, porque era isso, o CTA era o 0800, né? Liga lá, não era e-mail, né? Clica aqui, né? Levava muito mais tempo. Então, o retorno de fala de 1%, 2% de retorno dessa campanha, que sucesso. A gente trouxe isso para o contexto digital e continua achando sucesso os mesmos retornos de 1%, 2%. É, e aí acho que, eu não sei, assim, a gente importou comportamentos estranhos, ah, e talvez não tenha evoluído muito como a tecnologia trouxe. Talvez com a IA agora a gente comece a falar de uma personalização diferente, o one-to-one, será que agora com a IA, então o one-to-one, aquele sonho do one-to-one, que no marketing direto não acontecia tanto, nem tinha como fazer um one-to-one, né, era mala direta, diferente, para que hoje com a IA, então, a gente consegue ser de verdade um one-to-one. Eu tenho certeza que sim, porque o que acontece? Quando a gente fala de inteligência artificial, e esse é um assunto que eu, assim, vivo o tempo inteiro na minha profissão, sou extremamente acionado pela temática de inteligência artificial generativa e estou bastante acompanhando em tempo real a evolução disso. Muitas vezes, ao se falar de inteligência artificial, para as pessoas que estão um pouco menos envolvidas, elas associam a inteligência artificial ao chat GPT. E aí fica um pouco difícil entender, tá, mas como é que essa tal da inteligência artificial vai me ajudar aqui no contexto do CRM? Eu vou usar o chat GPT para escrever os textos e colocar lá no CRM para disparar? Então, na realidade, não se trata disso. Na realidade, o que se trata é você ter a evolução. Basicamente, são três coisas. Uma é a evolução das ferramentas, então, pensando do ponto de vista de softwares de CRM, todos eles em diferentes escalas, seja dos menores para menores volumes ou para grandes volumes, maiores empresas ou menores empresas, todos, de alguma forma, estão inserindo funcionalidades, inserindo recursos que usam a inteligência artificial generativa. Então, a gente tem esse primeiro pilar. O segundo pilar é justamente quando você bem falou, Márcio, lá atrás a gente tinha os dados variáveis, então eu tinha que imprimir uma mala direta que colocava lá Márcio Oliveira, aí tinha outra pessoa que era Márcio Ferreira. E a gente, para poder fazer isso, era uma traquitana difícil para caramba, porque você tinha que ter isso num banco de dados, você tinha que ter máquina gráfica que acionava esses bancos de dados, e ali na ponta, literalmente, imprimia Márcio Oliveira na mala direta e na outra Márcio Ferreira. Então, assim, a gente tinha uma limitação do modelo, porque, primeiro, que era muito referenciado a um banco de dados, segundo, que era uma questão de impressão física, depois evoluiu. Se a gente fizer a mesma associação com o e-mail marketing, o que mudou basicamente é que tirou a impressão física e o e-mail marketing se tornou o veículo. Mas ainda assim a gente fica atrelado a um banco de dados, a um raciocínio de banco, que se não tiver muito bem estruturado, vai dar ruim. E o terceiro pilar dessa história toda é que nós não tínhamos o que a gente tem hoje, que aí não tem a ver com inteligência artificial, mas de alguma forma se relaciona com isso. Nós temos a possibilidade de captar sinais de ferramentas diferentes, de fontes diferentes,
através de integração, que a gente usa normalmente APIs, né, para fazer isso. Então, você consegue trazer sinais diferentes, de lugares diferentes, para enriquecer essa base de dados e não ser apenas aquela base de dados, ou seja, transacional ou relacional clássica. Então, a gente tem coisas novas que aconteceram no mundo do CRM ao longo dos anos, e aí veio a inteligência artificial, que agora, tanto inserida nas ferramentas, quanto na possibilidade dela ser um elemento externo, que a gente tem uma orquestração dessas coisas todas, a inteligência artificial começa a ter um papel de maestro. Então, de orquestrar, então integrar essas soluções todas e ela comandar, e para o Márcio, devo mandar uma mensagem de WhatsApp com tal conteúdo, já para o Tiago, eu devo mandar um e-mail com conteúdo diferente, sendo que a campanha é a mesma. Então, assim, a IA fazendo esse papel. E aí a gente não está falando, evidentemente, do ChatGPT. A gente está falando de uma solução de inteligência artificial que ela funciona nos bastidores do projeto para poder fazer essa orquestração acontecer.